Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você toda quarta-feira. Quarta-feira é o dia do meu programa e o meu programa é voltado para psicologia, espiritualidade. Eu falo que é a nossa terapia da semana, um momento para a gente parar, refletir, se autoconhecer. E hoje eu tô com um tema bem bacana. O tema é regressão, criança interna, autoestima, autoconhecimento. Quem é que não precisa, né? Se autoconhecer. Quem é que não precisa ter autoestima? Tudo isso tem a ver com a nossa criança interna, com o arquétipo da criança interna. Tudo isso tem a ver com a regressão, acessar essas memórias. Mas antes de falar do tema, quero agradecer você que me acompanha aqui no Face, no Instagram, aqui na Rádio Mundial. Agradecer você que há anos está aqui comigo. Meus pacientes, meus alunos, meus amigos estão todos aqui comigo. Então, o tema de hoje é regressão, hipnose e a criança interna. Antes de falar do tema, eu vou passar o endereço do Instituto Cíntia Balota, que fica no bairro do Itaim Bibi, na rua Tabapuã, 507. E se você quer marcar a sua consulta, se você quer acompanhar o Instituto, quer conhecer os cursos, quer ser atendido, entra no site cintiabalota.com.br ou também 947, mandar um WhatsApp, 947 80 12 12. 947 80 12 12. Ou 3168 7924. Vamos pro tema maravilhoso. O tema é a criança interna, regressão. Por quê? Como é que funciona, né? As pessoas ficam muito na dúvida. Como é que é a regressão? Como é que é a regressão para a infância? A regressão é voltar na infância, né? Voltar para a infância. Voltar e trabalhar a sua criança interna. O que é trabalhar a sua criança interna? Quando a gente é criança, toda criança, naturalmente, ela é egocêntrica. O que é egocêntrica? Ela tudo é voltado para ela. Então, a gente guarda, tem um filme, eu falo sempre dele aqui, que é lindo, que foi feito, né, por um psicólogo, a estrutura, e ele explica direitinho, ouvinte, direitinho, de forma lúdica, como é que funciona a mente. Chama-se Divertidamente. É o desenho lá que tem as 4 emoções. Então vai lá, cada emoção, cada vivência. A primeira vivência de tristeza, a primeira vivência de alegria, a primeira vivência de dor, gera uma memória base. E muitas vezes a gente tem uma memória base do que, ouvinte? De insegurança, de medo. E aí a gente tem medo de tudo, a gente se sente insegura de tudo. E aí a gente olha um pouquinho na nossa vida, olha um pouquinho no momento atual e a gente... Você sente, ouvinte? Você sente esse medo, essa angústia no meio do seu peito? Você sente esse bloqueio? Aquele medo inconsciente. O que é um medo inconsciente? Não é um medo racional. Claro, estou passando por uma situação de perigo, né? Estou passando por um lugar perigoso. É normal sentir medo. Mas muita gente sente aquela angústia, aquela dor no peito, aquela sensação ruim, né? E vem... Como é que funciona isso? Isso é uma somatização, né? Você acaba somatizando e aí você não consegue sair de casa, você não consegue fazer as coisas, você quer fazer um monte de coisa, mas você sente aquela sensação horrível no corpo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar a origem, porque a cura, só acontece a cura quando você procura a origem. Muitas vezes, lá no Instituto, nós trabalhamos de 2 formas. Uma, a origem. O que é a origem? A origem é a memória base, é aquilo que está lá no seu inconsciente, é aquilo que você tem de insegurança, que se a gente não mudar aquela memória base, pensa
como um arquivo. Você tem um arquivo lá no seu inconsciente de insegurança, que tem a ver com a sua criança interna. Então, você tem que reprogramar esse arquivo, né? Você tem que transformar. Muita gente fala, Cíntia, passei, fiz tratamento de hipnose, não funcionou, né? Como é que funciona? Por que acontece? Não é o caso do Instituto, porque a gente não adianta a gente procurar. Eu trabalho 15 anos com hipnose, hipnoterapia, com regressão, né? Então, não adianta a gente procurar, eu tenho medo de entrar no elevador. Então faz uma hipnose para entrar no elevador. Só que esse medo que você tem de entrar no elevador não é o medo do elevador. É um sintoma, é um símbolo, é um gatilho de algo que está lá no seu inconsciente. Então, a gente tem que trabalhar de duas formas. Uma, a origem, aquilo que aconteceu, aquilo que o elevador está ativando um símbolo. Que símbolo que pode estar ativando? Muitas vezes a pessoa sente claustrofobia dentro do elevador, metrô, lugares fechados. Aí eu vou fazer uma regressão com o paciente. E aí, eu pergunto para o inconsciente, me leve, eu adoro esse exercício, Vinci, me leve à origem do seu problema. E aí o inconsciente manda para onde? Para o útero. Manda para o útero. E aí a gente vai descobrir que o bebê, quando o paciente nasceu, aí a gente vai pesquisar os dados, que o cordão ficou enrolado no pescoço, teve uma sensação de sufocamento. Então é muito, muito interessante. Virou uma memória base de medo de lugares apertados, medo de escuro. E quem manda? Manda o inconsciente. Como também a regressão para a infância, não é? Medo, insegurança, autoestima, carência. Muitas vezes o relacionamento amoroso, a pessoa projeta aquela carência, aquele vazio no outro. Mas aquilo é o bloqueio que está ali no inconsciente. Aquela carência, né? Aquela dificuldade, medo de ficar sozinha, né? Quantos adultos têm medo de ficar sozinho mesmo em casa, né? De não consegue ficar sozinha. Tudo isso são sintomas de que tem algo, racionalmente não precisa ter medo. Então é um medo irracional. Os medos irracionais, sem razão, né? Que a gente procura, gente, na nossa razão. Se a gente tem esses medos irracionais, é porque é um medo inconsciente. Então ele representa algo maior que está o quê? Bloqueado lá no inconsciente. Então a gente tem que entender e ressignificar. Então significa que aconteceu alguma tragédia, algum trauma? Não, significa que você formou alguma memória base. E essa memória base, ela está dominando o seu comportamento atual. Uma das coisas, ouvintes, que as pessoas não sabem é que o inconsciente é atemporal. O que é atemporal? Não existe tempo para o inconsciente. Então, aquilo que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade continua influenciando a minha vida? Sim, porque criou-se uma memória base, criou-se um exemplo, né, no seu inconsciente. E não necessariamente a gente tem que ficar ali no trauma, mas a parte mais importante do meu trabalho, a parte mais interessante, é ressignificar. Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Mas não é na razão, não é, ouvinte? Porque o mental, o que faz a gente adoecer é o emocional. E o que faz a gente ficar curado é o emocional. Então a gente tem que trabalhar o quê? A emoção. Então a gente tem que trabalhar essa ressignificação com as imagens do inconsciente, com uma imagem positiva. E aí o paciente se cura, né? Então
Só que você tem que trabalhar de duas formas. A origem. Sempre tem uma origem. 2, o condicionamento. Por quê? Vamos lá. O paciente tem uma memória base de insegurança. Tá lá dentro dele. E esse comportamento de insegurança gera o quê? Um problema atual. Uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem amigos, uma pessoa que não tem relacionamentos amorosos. Então, claro que você tem que tratar a origem para que esse problema não direcione a vida da pessoa. Mas você também tem que tratar o quê? O condicionamento. Ela tem que criar o quê? Novos hábitos. Porque ela se condicionou ao quê? Ao isolamento, né? Então, essa é a forma, por isso que cura, por isso que é tão importante, né? A hipnose e a regressão. Mas não é um trabalho sério, né? É uma terapia, é uma hipnoterapia, não é? Isso nós não fazemos lá no Instituto. 10 consultas, 6 consultas, você vai estar curado. Isso não é verdade, cada um é de um jeito. Tem gente que tem depressão, tem gente que tem angústia, cada um é único. Você vai se curar? Sim, as técnicas elas são muito eficientes. E como é que a gente faz para fazer a nossa auto-hipnose? Como é que a gente faz para se autoconhecer, para trabalhar a nossa criança interna? Na psicologia junguiana, a gente trabalha com um termo que chama arquétipos, que é o símbolo do inconsciente. Temos o arquétipo da criança interna, que é esse arquétipo que traz a nossa alegria. É esse arquétipo que a gente busca ressignificar lá dentro do nosso inconsciente. Então, quando a gente trabalha com um símbolo, entenda arquétipo, que é uma palavra diferente, como símbolo universal. Todos nós, né? A psicologia junguiana criou o inconsciente. Jung, né, criou o termo de inconsciente coletivo, ele pesquisou mais de 80 mil sonhos e ele viu que tem elementos incomuns no inconsciente. E são símbolos de comportamentos, né? Como o arquétipo da mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo da criança interna. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa terapia da semana, ouvinte. Pensa num sentimento negativo. Que sentimento negativo você quer trabalhar? Medo? Angústia? Tristeza? Qual é o bloqueio que você quer Quando a gente faz uma regressão, a gente sempre faz o link do momento atual, porque é o momento atual que está trazendo a sua dificuldade, né? Para o passado. Então, pensa qual a emoção. Eu sinto insegurança, eu sinto medo, eu tenho pensamento negativo, eu sou agressivo, para mim pessimismo, para mim nada dá certo, nada funciona. O que está acontecendo? Problemas de relacionamento, problemas de autoestima. Primeiro localiza nesse instante, nesse momento, o seu problema atual, certo? Pensa numa emoção que a gente vai fazer hoje na vivência, que a gente vai fazer hoje na meditação. Pensa nesse problema, pensa nessa dificuldade. E aí vamos fazer a conexão, a origem, em que momento da sua vida você já sentiu isso? Em que momento? Na sua infância? Que momento você já sentiu essa angústia, esse bloqueio, esse medo, essa tristeza, essa agressividade? Seu pai, sua mãe era agressivo, você reproduz esse comportamento de insegurança? Então é isso que a gente tem que pesquisar. Mas não só na razão, principalmente na emoção. Porque a emoção é que cura. Então hoje a gente vai fazer daqui a pouquinho, a gente vai fazer a vivência e vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para a infância, vamos pesquisar que bloqueio, o que foi que aconteceu. E aí a gente pega aquela emoção e ressignifica.
não é? E aí você consegue transformar o seu presente. Mas não basta só a origem, tem que trazer o ressignificado, quebrar o condicionamento. Com o quê? Com a PNL. Então você tem que fazer afirmações daquela crença limitante que você tem. Eu tenho medo, eu sou insegura, eu sou forte, eu sou confiante, eu sou poderosa, eu confio em mim. Então a gente tem que fazer a PNL, bombardear a mente durante 21 dias. Então isso é um jeito muito, muito, muito eficiente. Tá bom? Se você quer conhecer o Instituto Cíntia Balota, é um lugar muito agradável no Itaim Bibi. Entra no site, lá tem 2 cursos de formação, nós somos especializados em terapeutas, né? Você pode também acessar minha equipe, terapia de regressão, terapia junguiana, hipnose, PNL, vidas passadas. Você também pode... eu vou passar o site, cintiabalota.com.br, WhatsApp 947 80 12 12, 947 80 12 12. Vamos para nossa meditação. A meditação para trabalhar, né, ouvinte? O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai fazer um exercício aqui que eu já fiz, né? Mas esse é o meu preferido na terapia. Lógico que aqui a gente faz rapidinho, né? Mas é muito, muito, muito legal, tá? Então a gente vai trabalhar a criança interna e o bloqueio, tá bom? Então vamos para a nossa meditação. Sente-se de forma confortável. Feche seus olhos e respire fundo. Vamos aproveitar este momento sagrado, este momento especial. Por alguns instantes, esqueça o mundo externo e apenas se concentre ainda mais na minha voz. Visualize uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. Vamos fazer a nossa viagem para o inconsciente. Visualize uma linda luz azul, a luz do Arcanjo Miguel. Vamos viajar? Imagine um lindo jardim, um lindo lugar, um lugar onde você pode relaxar. Veja o céu azul, veja o dia ensolarado. Coloque seus pés na terra, coloque seus pés descalços. Sinta a grama, sinta a energia da natureza. Procure um lugar gostoso debaixo de uma linda árvore para acalmar a mente, para acalmar o coração. Vamos voltar no tempo. Eu quero que você escolha uma idade de 3 a 10 anos, lá da sua infância. Você pode pensar numa foto, uma fotografia, ou na primeira imagem que vier à sua mente. Volte no tempo, escolha uma idade. Quando você escolher uma idade, tire essa criança, coloque ela do seu lado. Imagine a sua criança interna. Veja a sua criança. Veja como você é lindinha, lindinho. Veja a sua criança interna. Imagine a sua criança junto com você.
pense, lembre, imagine. Olhe nos olhos da sua criança. Diga para ela que ela é muito, muito especial e que você a ama incondicionalmente. Que você a ama incondicionalmente. Que não importa o que aconteceu. O que importa é que vocês duas estão juntos, agora, e que vocês duas são fortes, e que você a ama. Faça uma promessa de cuidar da sua criança interna. Diga para ela que você veio do futuro para cuidar dela. Pegue ela pelas mãos e vocês vão imaginar uma caixa de papel, de papelão. Vamos colocar lá na caixa? Lembra do sentimento que eu pedi para você imaginar? O que você te incomoda nesse momento? Tristeza, raiva, medo, angústia, depressão, dor? Vamos aproveitar a oportunidade e colocar tudo aquilo que a gente não quer mais na nossa vida. Coloque na caixa. Aquilo que você não quer mais, coloque com todo o seu coração. Aproveite a oportunidade para colocar aquilo que te bloqueia. Lembre-se, o que é realidade na sua mente é o que é realidade. Coloque tudo dentro da caixa. Feche a caixa. E vamos imaginar a luz azul bonita do primeiro raio, do guerreiro, do arcanjo Miguel. E você vai crescendo. Vamos crescer? Vamos crescer, crescendo 100 vezes maior que o medo. Grande, forte, segura, autoconfiante. Crescendo 100 vezes maior que o medo. Crescendo 100 vezes maior que o medo. 100 vezes maior que seu bloqueio. Forte, segura, autoconfiante. Traz essa força dentro de você. Traz essa coragem dentro de você, grande, forte, crescendo 1000 vezes se for preciso. Traz essa autoconfiança dentro de você. E a caixinha fica minúscula na palma da sua mão. Joga essa caixinha numa fogueira e que o medo se queime, transforme em luz. Fique alguns instantes meditando, acalmando a mente, brincando com a sua criança e dizendo para ela que você a ama e que juntas vocês são invencíveis. Fique com Deus e até semana que vem.